Pessoal, segue o vídeo de correção das atividades do tema Relação de Euler, Prismas e Pirâmides. Os objetivos são utilizar a fórmula de Euler, calcular a área das faces de uma pirâmide e calcular a área das faces de um prisma. Número 1. Sabe-se que em um poliedro o número de vértices corresponde, aqui está errado, tá? Corresponde à metade do número de arestas e o número de faces é 2/3 do número de arestas. O número de vértices, arestas e faces são, respectivamente, então é para a gente respeitar essa ordem, vértices, arestas e faces. A relação de Euler, pessoal, nós temos V mais F igual a A mais 2. Ele fala que o número de vértices corresponde, ou seja, é igual a metade do número de arestas, então é A dividido por 2. E o número de faces é 2/3 do número de arestas, ou seja, o E acentuado lá é verbo, então a igualdade aqui, o número de faces é igual a 2/3 do número de arestas. Bom, então basta a gente substituir onde nós temos o V com o número de arestas sobre 2, e onde tem o F, que é o número de faces, 2/3 de A, que é igual a A mais 2. A gente pode trazer esse A para o primeiro membro e tirar o mínimo apenas do primeiro membro, ou considerar que aqui tem 1 e aqui também tem 1 e já tirar o MMC de 2 e 3. O MMC de 2 e 3, todo mundo sabe que é 6. Então, nós temos aqui, ó, dividir pelo de baixo e multiplicar com o de cima. Temos, então, 6 dividido por 2, 3. 3 vezes A, que dá 3A. 6 dividido por 3, que dá 2. 2 vezes 2, que dá 4A. 6 por 1, que dá 6, vezes A, que dá 6A. 6 dividido por 1, 6 vezes 2, que dá 12. Como eu tirei o mínimo do primeiro e do segundo membro, eu vou cortar o denominador. 3A mais 4A dá 7A. Eu vou pegar esse 6A e trazer ele para cá, menos 6A igual a 12. Então, 7A menos 6A vai dar 1A, que é igual a 12. Bom, nós já sabemos que o número de arestas são 12. Onde nós temos o número de aresta aqui com 12 é na letra B, na letra C. Ou é B ou é C. Então, aqui já são 12. Agora, para a gente achar o número de vértices, basta substituir aqui. Já que o número de vértices é A dividido por 2, eu vou pegar 12 dividido por 2 e achar essa metade, né, que é as arestas dividido por 2. Então, nós temos a sequência 6, 12, que é a letra C. Mas a gente vai calcular aqui o número de faces para completar esse cálculo. Então, vai ficar 2/3, o número de arestas são 12. Se você quiser aqui já dividir aqui, ó, 12 por 3, já que aqui é um produto, vai dar 4. 2 vezes 4, que dá 8. Olha aí. Então, nós temos 6, 12 e 8, que é a letra C. Vamos para o número 2. Num poliedro convexo de 10 arestas, então A vale 10, o número de faces é igual ao número de vértices. O número de faces desse poliedro é, então nós temos a relação V mais F igual a A mais 2, e ele fala que o número de faces é igual ao número de vértices. Já que ele quer o número de faces, no lugar do V, eu vou escrever F. Já que F é igual a V, então V é igual a F. Então, eu tenho aqui F mais F, que é igual ao número de arestas, que são 10, mais 2. 1F mais 1F, eu tenho 2F. 10 mais 2, que dá 12. Então, o número de faces é igual a 12. O 2 cai dividindo. 12 dividido por 2, que dá 6. É a letra D. Número 3. Um poliedro convexo tem 13 faces. De um dos seus vértices partem 6 arestas. De 6 outros vértices partem de cada um 4 arestas. E, finalmente, de cada um dos vértices restantes partem 3 arestas. O número de arestas desse poliedro é... Pessoal, é o seguinte, é uma questão um pouco mais bem elaborada. Para a gente entender o número de vértices, eu vou montar aqui, ó. Ele fala que de um dos seus vértices, então eu tenho um vértice aqui, né, nessa parte. E de 6 outros vértices, então mais 6, partem cada um 4 arestas. E, finalmente, de cada um dos vértices restantes, aí vértices restantes a gente não sabe, eu vou chamar de quê? Esses vértices restantes eu vou chamar de x, mais x. Então, o número de vértices eu tenho 1 mais 6, que dá 7, mais x. É o que a gente sabe aqui do número de vértices por enquanto. Bom, agora o número de arestas. Para o número de arestas, eu vou colar aqui um poliedro para a gente entender como que é feito o estudo do número de arestas, ok? Bom, pessoal, eu colei esse cubo aqui para a gente poder entender um pouquinho essa questão do número de arestas. Se a gente, por exemplo, contar essas arestas aqui, ó,
que saem desse vértice aqui, por exemplo, eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3. Agora, se eu for contar desse outro vértice, está partindo quantas também? 1, 2, 3. Repare que eu contei novamente essa daqui, ó. Eu tinha contado ela aqui, ó. Então, se eu pegar esse vértice aqui, ó, tá? Vamos entender que aqui, né, eu vou pontilhar aqui para a gente entender lá as arestas do fundo aqui, ó. Se eu contar o número de arestas aqui, olha só, novamente, ó, 1, 2, 3. Estou contando de novo. Então, sempre é contado em dobro. Então, a gente vai ter que pegar agora, para fazer o estudo do número de arestas, dividindo isso aqui por 2. Por que a gente divide por 2? Porque a gente conta em dobro. Então, vai ficar o seguinte aqui, ó. De um dos vértices partem 6 arestas. Então, eu tenho 1 vezes 6, mais o próximo vértice, que no caso são 6 outros vértices, que partem cada um 4 arestas. Então, vai ficar 6 vezes 4. E, finalmente, de cada um dos vértices restantes, é o que a gente não sabe, né? Vai ser o quê? Mais x vezes 3 arestas. Então, o número de arestas será, divide por 2, porque a gente conta em dobro, mostrei aqui para vocês. 1 vezes 6 dá 6. 6 vezes 4 dá 24 e x vezes 3 dá 3x, dividido por 2. Então, o número de arestas vai ficar 6 mais 24, que dá 30, mais 3x sobre 2. A gente até poderia dividir o 30 por 2, que dá 15, e escrever 3x sobre 2, tá? Lembrando que o 2 ele é denominador do 30 e do 3x, mas vamos deixar assim mesmo. Então, nós temos essa situação para o número de arestas, que é o que a gente quer saber, e para o número de vértices eu tenho 7 mais um número x de vértices lá que eu não sei. Utilizando agora a relação de Euler, podemos encontrar esse valor do x aí, ó. Antes ficava impossível sem esse entendimento. Então, aqui vai ficar, o número de vértices é 7 mais x, mais o número de faces que foi dado, que é 13, que é igual ao número de arestas, que é 30, mais 3x sobre 2, mais 2. Esse 7 mais 13 aqui eu posso somar e já trazer esse 2 para cá, se quiser, tá? Então, eu vou deixar o x aqui, vai ficar 7 mais 13, que dá 20. O 2 eu vou passar para cá logo, fica menos 2, que é igual a 30 mais 3x sobre 2. Então, vai ficar x, 20 menos 2 aqui vai dar 18, que é igual a 30, mais 3x sobre 2. Agora, a gente pode tirar o mínimo aqui, ó. Então, eu vou separar isso aqui e tirar o mínimo. Então, aqui é como se tivesse 1 e aqui também é como se tivesse 1. O mínimo de 2 e 1 é quanto? É 2. O mínimo de 2 e 1 é 2. Eu vou pegar 2 dividido por 1, 2 vezes x, que dá 2x. 2 dividido por 1 é 2 vezes 18, que vai dar 36. Você divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Agora, 2 dividido por 2 dá 1. Como aqui tudo é positivo, é tranquilo, né? Então, como deu 1, ó, 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 30 mais 3x, é só repetir 30 mais 3x tranquilinho aí, ó, sem problema. Agora, eu vou eliminar esses denominadores, já que eu tirei do primeiro e do segundo membro, e isolar esse x. Então, eu tenho 2x, o 3x eu vou passar para cá, menos 3x, o 30 eu deixo ele aqui. O 36 passa para lá, menos 36. Então, 2x menos 3x vai ficar menos x, né? Tá devendo 3, paga 2, fica menos 1x. 30 menos 36 vai ficar menos 6. Multiplica por menos 1, para tirar esse menos 1 daqui, vai ficar x positivo. Menos vezes menos deu mais, e menos vezes menos dá mais aqui também no 6. Multiplica toda a equação por menos 1. Então, x igual a 6. Agora, pessoal, ficou fácil achar o número de arestas. É só substituir aqui, ó. Então, eu vou pegar essa equação aqui, ó, e substituir. Substituindo aqui, então, vai ficar assim, ó. A igual 30 mais 3 vezes o x que a gente acabou de achar ali, que é 6, dividido por 2. Então, A é igual a 30, 3 vezes 6, que dá 18, dividido por 2. Então, A igual 30 mais 18 vai dar 48. Então, eu tenho 48 sobre 2. O A é igual a 48 dividido por 2 dá 24. Então, o número de arestas é 24, é a letra E. Beleza? Vamos para a próxima. Número 4. Observe a pirâmide a seguir. Sabendo que a apótema da pirâmide tem 12 centímetros, pode-se dizer que a área total é D. Então, nós queremos somente a superfície, pessoal. Nós temos aí uma situação de uma pirâmide de base hexagonal. É uma pirâmide regular, pois já que eu tenho a representação desse lado 6, significa que todos os lados aqui desse polígono da base também é 6. Para a gente calcular a superfície total, a área total, eu preciso da área da base mais a área
lateral. A área da base, pessoal, é um hexágono regular. Se eu desenhar nesse hexágono todas as diagonais que passam pelo centro, só as que passam pelo centro, tá? Não são todas as diagonais. Por exemplo, eu tenho essa diagonal que não estou contando ela. Eu tenho quantos? Ignora os riscos laterais aqui para a gente enxergar os triângulos equiláteros. Eu tenho a junção de quantos triângulos equiláteros? Eu tenho 6, a junção de 6. A área de um triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Como eu tenho a junção de 6, para eu achar a fórmula da área da base da pirâmide hexagonal, né, já que é uma base, é um hexágono, eu vou escrever a área da base igual, colocar um 6 aqui, ó, já que são 6 triângulos equiláteros. 6L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, a área da base vai ficar 6 vezes o L, é o lado, é essa aresta da base aqui, ó, que é 6. Então, vai ficar 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, a área da base igual 6 vezes 6 ao quadrado dá 36, raiz de 3 sobre 4. Há quem, por exemplo, pega esse 6 e o 4 aqui, ó, e divide por 2, vai ficar 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, chama esse L aqui de A, né? A de aresta, ficaria então 3A ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, mas tudo bem, é a mesma coisa, viu, pessoal? Então, a área da base, concluindo aqui nosso cálculo, vou usar esse espaço aqui, né? Vai ficar 36 aqui, ó, dividido por 4 dá 9, tá? Dividir 36 por 4 que dá 9 e vou multiplicar 6 vezes 9 que dá 54 raiz de 3 centímetros quadrados. Essa é a área da base. Então, nós já sabemos que é 54 raiz de 3. Ele fala para usar a raiz de 3 aqui, ó, que não apareceu aqui. Use a raiz de 3 igual a 1,7. Conserta aí o de vocês. Por enquanto, a gente não vai usar, não. Vamos achar a área lateral agora. Vamos fazer o estudo da área lateral. A área lateral, pessoal, eu vou fazer aqui nessa parte de baixo. Aqui. Como ele deu o apótema da pirâmide, que é você analisar o seguinte, você entender que é a altura, não da pirâmide, mas da face, tá? Eu vou recortar aqui, eu vou pegar uma tesoura e recortar uma face dessa. Recortei, ó, tá aqui, ó, tá recortado. Nós sabemos que essa aresta aqui, a aresta da base, vale 6. O apótema da pirâmide é a altura dessa face aqui, ó, esse aqui, ó. É pegar o vértice da pirâmide lá e ligar bem aqui no ponto médio de uma das arestas, tá? Então, todas as faces triangulares aqui da lateral tem esse apótema da pirâmide, que é a altura. E ele fala que a altura é 12. Ele deu aqui, o apótema da pirâmide é 12. Então, eu posso utilizar a formulinha base vezes altura dividido por 2. Então, eu tenho a área de uma das faces laterais. Como são 6, né, já que é um hexágono aqui na base, eu vou multiplicar por 6. Então, a área lateral nossa aqui vai ficar da seguinte maneira. Vou chamar aqui de AL. A área lateral vai ficar base vezes altura dividido por 2. É uma das faces triangulares. Como são 6, eu vou colocar o 6 aqui, ó. Então, vai ficar área lateral, 6 vezes. A base é a aresta da base, né? A base do triângulo é a aresta da base, aqui é 6. Ó. 6 vezes a altura, que é o apótema da pirâmide, que é 12, dividido por 2. Então, a área lateral é igual. Se eu quiser aqui, eu posso dividir. Ó. 12 dividido por 6, ao invés de multiplicar e dividir, eu posso pegar um dos fatores e dividir. 12 por 2, que dá 6. Então, eu tenho 6, né, vezes 6 vezes 6 aqui, que dá 36. A área lateral igual 6 vezes 36. Eu vou fazer essa continha aqui. 6 vezes 6, 36. Vão 3, 6 vezes 3, 18 e 3, 21. Deu 216. Então, a área total vai ficar 54 vezes 1,7. Ele pede para utilizar, mais 216. Então, a área total igual 54 vezes 1,7. 7 vezes 4, 28, vão 2. 7 vezes 5, 35 e 2, 37. 1 vezes 4, que dá 4. 1 vezes 5, que dá 5. Somando isso, né? Aqui fica 8. 7 mais 4, 11. Sobe 1. 5 mais 3, 8 e 1, 9. Eu tenho um algarismo após a vírgula aqui nos fatores, né? Então, eu conto da direita para a esquerda. Vou colocar uma setinha aqui. 91,8 mais 216. Então, somando isso, nós temos a área total. Então, eu tenho 91,8 mais 216. Cuidado aqui, pessoal, ó, já que eu coloquei 91,8 aqui por cima, o 216 aqui, a unidade debaixo da unidade, tá? Parte decimal debaixo parte decimal. Como o 216 não apresenta, eu posso considerar vírgula 0. Então, somando isso, vai ficar 8. Deixar a vírgula aqui logo. 6 mais 1, 7.
9, 1, 10, sobe 1, 1 e 2, 3. 307,8 centímetros quadrados. Essa é a área da superfície dessa pirâmide. 307,8 centímetros quadrados é a letra E. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima. A figura a seguir representa um prisma quadrangular retangular. Observando os dados, é correto afirmar que... Aí ele fala da área da base, área lateral, área da base e área total. Então, a gente começa com a área da base aqui. Ó. Vamos lá. Ele fala que é uma base quadrangular retangular. Mas como todo quadrado é retângulo, ele só indica que aqui é 5, então a gente entende que aqui também é 5. Então, a área da base é a área da base ao quadrado ou L ao quadrado. Então, a área da base, 5 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25 centímetros quadrados. Ele fala que é 35, então não é a letra A. Agora, a área lateral, pessoal, vamos ter que ir calculando aqui tudo, né? A área lateral, se ele é um prisma quadrangular, existem 4 retângulos nas laterais aqui. De quais medidas? Ó, essa medida pontilhada é essa mesma aqui, ó, de 5 por 7. Então, a área lateral vai ser o quê? 4. Por que eu coloquei esse 4? Por ser 4 retângulos nas laterais. Então, eu tenho 4 vezes. Quais as medidas desses retângulos? 5 por 7. 5 vezes 7. Então, a área lateral igual 4 vezes 5 vezes 7 dá 35. E se eu fizer 4 vezes 35, 4 vezes 5, 20, vão 2. 4 vezes 3, 12, 2, 14. 140 centímetros quadrados. Ele fala que é 35, nada a ver, né? Ele fala que aqui é 50, área lateral, também nada a ver. A área da base é de 140, não, nós já fizemos 25. Então, vai ter que ser, provavelmente, a resposta a letra E. A área total... Vou fazer aqui, ó. Agora, cuidado, diferente da pirâmide, o prisma ele tem a base inferior e a base superior. Então, a área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, a área total será 2 vezes a área da base, nós já temos aqui, que é 25, mais a área lateral, que é 140. Multiplicando 2 vezes 25, dá 50, mais 140, vai dar 190 centímetros quadrados. Essa é a área total. E, de fato, é a letra E. Beleza, pessoal? Então, era isso a correção. Próxima aula, venho com mais atividades. Valeu!